Estamos começando mais um Giverscast diretamente aqui da RP Comunicação, a sua agência de marketing, propaganda, produtora de vídeo e esse estúdio, gente, fantástico de podcast para você poder vir gravar seus conteúdos, poder vir gravar o seu próprio podcast. Imagina só que massa, né? A sua empresa com um nome de podcast exclusivo, a sua audiência consumindo a sua empresa de um jeito diferente. Então, a gente pode montar um podcast, inclusive, aí na sua empresa, viu? Não quer montar um podcast aí na sua empresa? Quer vir aqui como convidado? Ah, com certeza. Vou estender o tapete vermelho para você vir aqui bater um papo conosco, né? Hoje, a gente vai fazer um bate-papo muito saudável até, né? Olha só aqui, gente. O que a gente tem aqui? Olha, goiabada, tem muita coisa boa aqui, viu? Tem muita coisa legal e gostosa para a gente falar hoje. Mas antes de a gente entrar na pauta de hoje, eu queria que você curtisse, compartilhasse, se inscrevesse no nosso canal. Lá no Instagram também tem o perfil @giverscast, cheio de recorte bacana para você curtir. Bora participar aqui conosco? Já deixa nos comentários aqui se você quer saber mais sobre uma alimentação saudável. Olha só a dica que eu tô dando. Só que não é eu que vou dar dica, não. Olha para mim, você acha que eu sei falar de alimentação saudável? Quem dera! Mas tem uma pessoa aqui que vai falar e vai dar um show para nós em relação a isso. Por isso, nós estamos aqui hoje com a Patrícia Mantov, lá da Equilíbrio Gastronomia. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Muito bom, Cris. Obrigada. Até eu fiquei querendo saber mais de alimentação saudável. Um prazer estar aqui. Que alegria. A Patrícia Mantov, ela, além de ser uma empreendedora do ramo da gastronomia, da alta gastronomia, que preserva aí a qualidade nos alimentos e também sem glúten, sem lactose, né, Patrícia? Também é minha companheira de BNI Prosperitar, nossa presidente de equipe. Momento atual. Segundo mandato já, né? Segundo como presidente. Mandato. Que bacana. Mais uma dá para pedir música no Fantástico. Desafios da gestão. Pois é, né? E a gente tem visto que pessoas que performam melhor são aquelas que não têm tempo, né? É verdade. Inclusive, parabéns aí por estar capitaneando a nossa equipe, né? Obrigada. A Rumo aí que já ultrapassou mais de 20 milhões de negócios fechados. Se você quiser saber mais também, pode me procurar que eu te chamo como meu convidado, tá bom? É isso aí. Né? Patrícia, a gente vai falar do equilíbrio hoje. Vamos falar de equilíbrio e dar equilíbrio. O que você acha? É isso aí, né? Com certeza. Mas antes de tudo isso, a gente queria saber quem que é a Patrícia Mantov. Como que a Equilíbrio Gastronomia surgiu? Qual que é o propósito por trás de tudo isso? Eu sei que tem muitos restaurantes aí que vendem muitos alimentos bons também e tudo mais, mas você se preocupou com algo a mais. Além de entregar qualidade na refeição, entregar qualidade de vida para as pessoas, é isso? É isso aí. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito dos desafios da vida. Eu gosto de resolver problemas. Eu sou uma pessoa que você me fala algo, eu não sou aquela pessoa que vai dizer, tá tudo bem. Eu vou ser aquela pessoa que vai falar, não, então tá, o que a gente pode fazer para resolver isso aqui daqui para frente? E isso foi um dos motivos quando eu resolvi criar a Equilíbrio Gastronomia. Eu sou nutricionista há 20 anos, então eu cliniquei por mais de 10 anos e os meus pacientes falavam para mim, Patrícia, eu tô com a dieta na mão, mas eu não consigo pôr em prática. Ou aonde eu vou arrumar esse alimento que eu preciso tanto para minha saúde e de uma forma gostosa também, porque eu não tenho tempo, eu não sei cozinhar, eu não gosto, eu não quero fazer isso na minha rotina, porque eu também tô com um filho pequeno ou a minha empresa está me cobrando muito o meu tempo. E foi assim que as ideias foram aqui surgindo na minha cabeça, como que eu podia fazer isso de uma forma simples, prática e também saborosa para as pessoas. Que bacana. Aqui você trouxe um mimo para nós, ó, gente, um lanchinho e tudo mais. Isso aqui são doces que tem lá na Equilíbrio Gastronomia. Isso. Mas assim, a pessoa está de dieta, vai comer doce, Patrícia? Pode comer esse tipo de alimento? Então, a gente pode comer tudo, mas nem tudo nos convém. Então, a gente precisa encontrar o equilíbrio nessas escolhas. É por isso que equilíbrio chama equilíbrio. A gente pode sim comer de tudo, mas a gente precisa aprender a como incluir esses alimentos na nossa vida de uma forma simples, sem neuras, sem grandes preocupações e sim criando um novo hábito alimentar.
que é o que leva um tempo mais. Mas com equilíbrio, com paciência, com tranquilidade, isso se torna possível. Né? Não é recomendado para algumas pessoas que têm condições de saúde específicas. Por exemplo, eu estou com diabetes muito alterado, eu estou assim numa condição que é perigoso eu morrer daqui uns dias, aí sim a gente precisa de uma dieta bem mais restrita. Agora, se for uma questão de pensando na qualidade de vida, melhoria do hábito alimentar, sim, eu posso consumir de tudo um pouco, sem neuras, sem grandes restrições, sem aquela loucura de cortar tudo, corta até os pulsos, né? Para daí ter um resultado. Então, não precisa ser esse extremo, né? Que é o que muitas pessoas falam na internet, que é o terrorismo nutricional. Então, eu sou bem contrária a isso. Eu quero que a gente possa comer de tudo, principalmente ser feliz na hora que está fazendo uma refeição e também aproveitando aquele momento da refeição. Né? Porque às vezes a gente come, gosta tanto de comer, aí terminou de comer e nem viu o que comeu. Pois é. Comeu no celular, ou comeu na TV, ou comeu discutindo sobre o trabalho, ou brigando com o filho que não come, que não sei o quê. E aí acaba nem que aproveitou essa refeição. Eu, particularmente, nos últimos 15 anos, eu tive um aumento de 30 quilos, né? E foi justamente isso que você está falando, né? O meu trabalho me exigia uma carga horária onde o meu tempo de almoço era muito reduzido, né? E aí eu almoçava em 15 minutos, nem via o que estava comendo e tal. Quando você vê, né? E isso prejudica várias outras coisas. Sim. Ansiedade, burnout, vários. Então, vários. Então não dá para negligenciar realmente a qualidade. Hoje eu estou correndo atrás do prejuízo e tal, né? Mas... Na verdade, Cris, a gente sempre vai ficar devendo na alimentação saudável, né? Os alimentos, eles não suprem todas as necessidades que a gente precisa hoje com o estilo de vida que a gente tem. Então, os alimentos não são tão nutritivos quanto antigamente, a gente lida com uma poluição o tempo todo, a nossa carga de trabalho é muito maior, então a gente coloca o nosso corpo em um estresse muito maior do que antigamente. E o que eu faço para equilibrar tudo isso? A alimentação. Não tem outra forma. É a nutrição, seja através de um alimento e o complemento através de suplementos alimentares que muitas vezes a gente precisa. Entendi. A Equilíbrio, ela é focada na questão do sem glúten e sem lactose. Mas, assim, é um restaurante, é um ambiente feito só para pessoas celíacas e com alergias ali à lactose? Então, esse é um grande mito. A Equilíbrio, ela é feita para todas as pessoas que gostam de comer. Presente. E quem precisa. Então, a gente engloba todas as pessoas do mundo. E, nesse caso, o meu cuidado foi em trazer aquelas pessoas que sempre foram esquecidas, que têm as restrições alimentares, que têm condições especiais para a saúde delas, que não é frescura, que não é só um pouquinho, não vai te fazer mal. Essas pessoas, geralmente, elas foram esquecidas durante toda a vida delas. Não pode sair de casa porque vai ter contaminação cruzada, não pode ir num jantar com os amigos, não pode comer uma pizza, não pode comer mais uma coxinha, não pode mais comer aqueles prazeres que ela tinha antigamente. Entendi. Então, ali a gente consegue atender todos esses públicos. Tem também muito público vegano, vegetariano que a gente atende, porque não é só uma alimentação sem lactose. Nós não usamos o leite de vaca na composição dos produtos. Então, os leites, eles são de coco, amêndoas, arroz, é tudo leite vegano, para que não tenha nenhum problema com a proteína do leite, que são algumas restrições que são mais severas até do que a intolerância à lactose. Entendi. E este universo, a pessoa consegue contemplar tudo isso apenas no Equilíbrio? Porque a gente está numa cidade onde que recebe, eu não sei quanto, eu não tenho esse número, mas eventos, um atrás do outro, todo final de semana, de grande esfera, de pequena esfera, e sem contar os eventos sociais, como aniversário, formatura, casamento e tudo mais. E a gente sabe que muitas vezes a pessoa que está casando, ela não tem essa restrição, mas talvez o convidado dela tem. A gente sabe que muitas vezes nesses eventos corporativos, eventos grandes, o organizador não tem essa restrição, mas algum participante pode ter. E aí acaba acontecendo esse isolamento, como você mesmo bem colocou.
A Equilíbrio consegue dar um suporte nesse quesito? Ou só as pessoas indo lá na Equilíbrio? Não, conseguimos. A gente atende casamentos, a gente atende grandes eventos de empresas maiores. E é uma das grandes queixas que eu recebo dos meus clientes. E eu recebo clientes que vêm passar finais de semana em hotéis aqui que também reclamam. Ah, o hotel onde eu tô não tem essa opção, eu tenho que sair do hotel, eu paguei all inclusive e eu não posso comer nada nesse hotel. Então, eu já recebi todo tipo de cliente. Às vezes, até, eu recebo mensagem de clientes que estão nesses eventos para confirmar se aquela comida que ele recebeu realmente é da Equilíbrio, para ele ter certeza que ele pode consumir, que ele não vai passar mal. E como que funciona essas... É porque muitas vezes, provavelmente, a pessoa que é celíaca sabe, mas a pessoa que não é, ela não se preocupa tanto. Como que funciona essa questão de contaminação cruzada? O que exatamente é isso? Olha, lá no Equilíbrio, por exemplo, o que eu faço para não ter contaminação cruzada? Eu não uso nenhum alimento que tenha glúten na composição. Então, o que é o glúten? Onde ele está? Ele está no trigo, no centeio, na cevada, na aveia, que é por contaminação, e o malte. Então, são 5 ingredientes que eu não coloco em nenhuma receita minha. Se eu trouxer qualquer um desses alimentos para dentro da minha produção, ou o meu colaborador vir com algum desses alimentos, manipular, sujar suas mãos e não lavar adequadamente, ele pode contaminar aquele alimento que ele vai trabalhar. Então, não é um pouquinho que faz mal, isso ativa dentro do corpo dessa pessoa o sistema imunológico dela. Então, não é igual uma bactéria que você vai lá, lava ou passa um álcool 70 e eliminou. Aquela proteína, ela fica ali naquele alimento, nos utensílios. Então, quando eu preparei todo o espaço de equilíbrio, tudo utensílio novo, tudo equipamentos novos. E o meu fornecedor também precisa ser selecionado. Eu tenho que olhar a embalagem, os rótulos lá minimamente escritos. Eu preciso sempre ler, ter esse cuidado. E ainda assim, lembrar que existem indústrias que não estão ainda preparadas, que ainda erram na rotulagem, né? Não atualizaram a rotulagem para o momento atual. Então, isso é uma mudança que vem acontecendo aí nos últimos 20 anos, pelo menos que eu acompanho, né? Eu venho acompanhando essa evolução durante esse período, porque o público celíaco tem aparecido mais, não é porque temos mais, mas sim porque o diagnóstico hoje está sendo mais solicitado, mais buscado. Muitas pessoas sofreram anos com doença celíaca, com intolerância à lactose, com alergia à proteína do leite e nunca foram diagnosticadas. E muitas dessas pessoas têm problemas muito mais sérios decorrentes desse problema inicial, né? Existem casos de câncer de tireoide, existem casos de problemas intestinais muito severos, diarreias crônicas que a pessoa vai perdendo peso até acabar sendo hospitalizada e não sabe o que é o problema inicial. A causa, né? Isso. A gente nota que muitas vezes as pessoas mais antigas, mais velhas, elas são, mas antigamente não tinha isso, né? Exato. Mas é porque justamente não era diagnosticado, sempre teve, né? E antigamente também morria mais cedo, né? Muita gente morria mais cedo, né? As pessoas têm um problema intestinal e tem muita relação com o que a gente come. Sim. Tem muita relação. Às vezes o glúten e o leite, ele não é o principal causador, mas ele é um agravante do problema. Então, às vezes a pessoa tem outros problemas intestinais, mas retirar esses alimentos da vida dela vai ser positivo, porque vai melhorar o ambiente que ela tem ali dentro, né? Porque dentro do nosso corpo é um laboratório. Então, existem nutrientes, existem bactérias, existem patógenos, né? Existem bactérias boas e ruins, né? Para falar de uma forma mais fácil. E como a gente alimenta essas bactérias é o que a gente come. Entendi. E é o que vai definir o que está acontecendo ali dentro. E, assim, Patrícia, a gente sempre escutou aquela velha orientação, né? Comer a cada 3 horas. É o correto? É o saudável? Qual que é a maneira mais indicada que você diz? O mais indicado é a gente conhecer o nosso corpo, que eu acho que é o mais difícil, porque a gente não para nem para perceber se a gente está com fome ou não. Então, a gente come porque está no horário, a gente come porque deu tempo, a gente come porque foi estabelecido que eu tenho que comer a hora que eu acordo, a hora que dá meio-dia, à tarde e à noite. Então, o nosso corpo é o grande sábio disso tudo, né? Então, a gente precisa aprender a reconhecer o que é fome. Eu já tive
Hoje eu não faço mais a parte clínica, mas eu já atendi muitas pessoas que não sabiam o que era sentir fome. Tinha compulsão. Às vezes a pessoa estava com sede e achava que era fome. Exatamente. A sede é um mecanismo que confunde muito. A desnutrição também. Então, eu ter uma desnutrição, por exemplo, a ferro, a zinco, me faz ter vontade de comer coisas que a gente não sabe o que é essas coisas. E aí a gente acha que é um doce, que é um leite condensado, que é um bombom, que é um doce. E não está dando o nutriente que o corpo precisa. Então, comer de 3 em 3 horas é algo relativo. Então, assim, eu estou iniciando uma educação alimentar. O que para mim é melhor? Eu sou uma pessoa que eu tenho compulsão a cada pouco. Então, talvez o meu nutricionista vai indicar para eu fazer um teste. Não deu certo? Volta no nutricionista, né? Porque aí foge, né, do nutricionista. Não deu nada. Não consegui fazer nada, não vou voltar. Então, existe também a possibilidade de um jejum intermitente, que é muito bom para as pessoas que têm alterações hormonais, alteração na glicemia, vai ajudar a fazer esse controle, esse equilíbrio. Mas tem pessoas que não se adaptam com esse jejum. Tem que saber fazer um jejum, né? A quebra do jejum, ela é muito importante. Porque, eu fiquei 12 horas sem comer e quebrar agora... com feijoada, né? Não, ou às vezes a feijoada ainda tem gordura, não vai aumentar tanto essa glicemia como, por exemplo, comer um brigadeiro ou um doce. E muitas vezes a pessoa fala, eu mereço. Eu tô há tanto tempo sem comer, então eu mereço e eu vou começar com doce. Então, o corpo não sabe o que você está fazendo. Ele vai receber aquela mensagem como um estímulo. Se eu comer um doce e a minha glicemia está lá, quietinha, tranquila, eu comer um doce, eu joguei minha glicemia lá em cima. O que o corpo entende? Socorro, tenho que sair correndo. É pânico. Eu tenho que queimar essa glicemia. Porque vem esse açúcar para dentro do meu corpo, ele vem para que eu tenha energia. E para eu ter energia, eu tenho que sair correndo. Né? Então, o corpo não sabe o que você está fazendo. Tem energia, agora tem que gastar, Tem que gastar. Então, eu quero comer um doce, como é que eu faço para equilibrar isso? Depois, eu tenho que praticar uma atividade física. Eu preciso queimar esse açúcar, essa glicemia de alguma forma. Entendi. Então, comer de 3 em 3 horas é algo personalizado, a pessoa tem que se conhecer. É saudável comer menos durante o dia, sempre. Eu gosto do termo de fazer uma restrição calórica, que é comer menos, mas assim, porcariadas, né? Agora, verduras, frutas, né? Esses nutrientes, uma boa proteína, a gente não precisa ficar contando calorias durante o dia. E sim fazer aquele equilíbrio de um prato saudável, né? Nem que seja de 3 em 3 horas, não tem problema. Tem gente que fica naquela neurose, né? Tipo, deixa eu contabilizar aqui as calorias que eu tô consumindo para que fique ali equilibrado e eu consiga perder peso. Tem um negócio em relação à perca de peso que é o carboidrato. As pessoas falam muito, vou fazer uma dieta low carb para emagrecer mais rápido e tal. É possível que a pessoa consuma o carboidrato e ainda assim consiga ter uma queda de peso? Com certeza. Carboidrato é um macronutriente, é um nutriente grande, super importante, que faz parte dos pilares da alimentação saudável. Então, a gente precisa dele para ter energia. Agora, qual é o carboidrato? Né? Esse é o grande... Uma macarronada, uma pizza, né? Um pão caseiro. Um doce, um brigadeiro, um pacote de chips, né? Um pacote de bolacha. Esses são carboidratos que são vazios. É igual eu te dar aqui, chegar aqui com uma sacola e te dar ela vazia, né? Você vai querer? Pô, daí sacaneou, né? Sacaneou. Então, o carboidrato que é assim, caloria vazia, ele tá sacaneando, sim, então, tem o carboidrato ideal. Isso. Né? Que é os conhecidos como baixo índice glicêmico, Isso mesmo. Legal. São os complexos, os mais complicados. Porque o corpo gasta mais energia para lidar com ele. Então, eu preciso... Ele tem fibra, ele tem nutriente, então eu vou ter que lidar com tudo aquilo. E eu gasto energia para lidar com aquilo e colocar cada nutriente que vem com aquele carboidrato no seu lugar adequado. Entendi. Eu fico pensando, Patrícia, eu sempre trabalhei como executivo. Fui vendedor de carro, fui operador de financiamento de veículos, trabalhei por anos no Paraguai também. E a correria de quem está na ascensão profissional, ela é muito grande, não tem tempo para cozinhar. E aí, infelizmente, vem alguns distúrbios alimentares. Você acaba comendo errado pra caramba. Muita fritura, muito carboidrato, né? Que não, é o saco vazio que a gente acabou de falar aqui.
é possível que você tenha uma vida corrida e consiga conciliar com a boa alimentação? Quem não tem tempo para cozinhar, como é que faz? Então, a pessoa precisa decidir o que que é importante para ela, né? Primeiro de tudo, se eu vou focar só na minha empresa e vou esquecer de mim, eu não vou ser o melhor executivo para a minha empresa, porque eu esqueci de cuidar de mim. Então, a gente precisa fazer escolhas. E essas escolhas é que vão fazer quem você é. Então, eu gosto muito de dizer assim, você tem um tempo para cozinhar? Pelo menos alguma coisa? Ou, se você colocar na ponta do lápis o seu tempo, quanto ele vale? É a partir daí que a gente tem que começar a pensar se eu vou pagar para alguém fazer a minha comida ou se eu vou dedicar um tempo na minha casa, indo ao mercado, lavando, picando, descascando, cozinhando, separando, pesando, congelando, descongelando, esquentando, lavando o prato, lavando a panela. Tudo isso custa dinheiro, porque é o nosso tempo. E o tempo é o bem mais caro que existe hoje. Não volta, né? Não volta. Então, hoje, talvez eu tenha que investir um pouco mais, talvez comprando isso pronto, ou investindo esse tempo para mim, pensando a longo prazo. O empresário, ele nunca investe hoje para colher amanhã. Ele vai investir hoje para colher daqui a alguns anos. Longo prazo. Então, a nossa saúde é a mesma coisa. O que adianta hoje eu usar todo o meu combustível, usar todo o meu fósforo? Eu sou um palito que está queimando. Se eu não usar pouco desse fogo que eu tenho aqui, ou saber usar esse fogo, eu queimo rápido. Então, a hora que eu cheguei no final, acabou. Acabou Cris, acabou Patrícia. Não tem outro palito. Não tem empresa para você cuidar mais, não tem nada para você cuidar. Né? É isso mesmo. Então, eu tenho que preservar a minha energia. Eu tenho que cuidar para que esse palito não queime tão rápido. Isso é a gente. Como que eu faço para eu não gastar a minha energia entrando em estresse? Porque a gente entra em estresse. Então, é como um copo. Todos os dias eu estou usando aqueles nutrientes e no outro dia eu tenho que repor. Dormindo bem, tomando água, comendo bem, colocando suplementos, fazendo uma boa atividade física. Aí as pessoas às vezes falam assim, mas eu vou fazer atividade física porque eu vou queimar todas essas calorias que eu comi. Tudo bem, você queima as calorias, mas o exercício físico também é um estresse para o corpo, porque você está gastando mais, o teu fósforo está queimando mais. Então, como é que você faz para repor isso? Eu preciso comer bem. Então, entra no looping, né? Da má alimentação, do estresse, da alta performance, que às vezes a pessoa fala, eu não tô rendendo mais igual antigamente. Gastou Acabou e minha não energia. repôs. Né? Então, eu preciso escolher onde eu vou pôr o meu tempo. Então, muitas vezes, eu tenho que comprar isso pronto, ou muitas vezes eu vou ter que pegar parte do meu dia a dia. Lembrando que eu vou usar uma parte do tempo que eu poderia estar com a minha família, que eu poderia estar descansando, porque o empresário precisa do repouso, precisa do descanso para reequilibrar tudo que acontece aqui dentro. Precisa dormir adequadamente também. A higiene do sono é um fator crucial. Né? Quando a gente é jovem, a gente vai para balada. Quem nunca, né? Foi para um carnaval e no outro dia já estava de pé para... Mas isso era antigamente, né? Antigamente a gente era jovem, não tinha preocupação de tantos boletos para pagar, igual a gente tem hoje. Então, antes a gente dormia pouco, mas o nosso corpo conseguia... Até o fato de sermos jovens, né? A gente tem um estoque maior de energia, o nosso metabolismo ainda está bem ágil, mas depois de uma certa idade, a gente precisa estar em alta performance, então a gente precisa se cuidar. Então, o meu tempo, eu vou focar naquilo que é mais importante. Então, eu tenho que separar um tempo, sim, pensando lá no futuro, né? A gente, empresário, investe hoje para colher lá na frente. Então, eu tenho que pôr na balança o que hoje para mim é importante. Às vezes, não sobra tempo. Eu tô ali a full na minha empresa, tá me cobrando tempo, eu falo por mim. Se eu tivesse ainda que chegar em casa, ir no mercado, picar, descascar, lavar, já cansei aqui. Então, às vezes, até meus colaboradores perguntam, você gosta de cozinhar em casa? Não, eu tô na minha casa, eu vou descansar, eu vou respirar, eu vou ler, eu vou fazer outras coisas. E aí entra o poder da gente saber o que decidir, né? Se eu vou investir ou não. Então, é isso que a gente tem que fazer. Agora, quando eu vou ao mercado,
eu tenho pouco tempo. Eu vou investir em frutas, em verduras, uma água, né? Ou se eu quero tomar um suco, alguma coisa, um suco mais integral, um suco mais de frutas mesmo, de verdade. E escolher alimentos que sejam aquele lema que talvez muitas pessoas já ouviram, né? Desembale menos e descasque mais. Boa. E a facilidade. Hoje em dia tem um monte de coisas no mercado que já vem higienizados. Já vem descascado. Vem descascado. Né? Tem vários legumes e verduras que já são congelados. Tem as polpas de frutas que as pessoas falavam tão mal, mas a polpa de fruta bem escolhida, ela é fruta congelada. Ah, mas perdeu os nutrientes. Sim, perde uma parte dos nutrientes, mas é melhor do que você não consumir nada. Então, as pessoas usam também essa autossabotagem para muitas vezes não fazer esse investimento. E quando você fala de tempo, vem de encontro com um negócio também que é muito forte, que é o tal do exercício físico, né? Ah, eu não tenho tempo de fazer exercício físico. Ah, o tempo que eu tenho para fazer exercício físico é o tempo de eu ficar com a minha família. Ou eu tenho que acordar muito cedo, ou eu tenho que dormir muito tarde. E aí, sem fazer exercício físico, dá para dá para balancear ali? Olha, dá por um tempo. Porque assim, a gente envelhece, a gente perde massa muscular, a gente vai perdendo parte da nossa massa óssea. E o que faz a gente preservar isso é o exercício, principalmente o de força. Então, dá pra gente ficar um tempo? Dá, mas não é o ideal. Agora, eu tô numa vida insana, louca, não tô dormindo direito, tô viajando, não sobra tempo para fazer nada, talvez um curto período o exercício possa estar aumentando o teu estresse. Mas, em contrapartida, ele ajuda a melhorar um monte de questões hormonais, que aos poucos o teu corpo vai gostando muito mais daquela sensação e o exercício passa a se tornar algo mais fácil de ser colocado. Mas existe um período de adaptação, que vai levar aí pelo menos uns 30 dias. Agora, quanto tempo a gente gasta no celular também por dia? Quantas pessoas vão para o banheiro fazer o número 2 com o celular na mão? Nem tá mais fazendo nada. Conta esse tempo para ver se não sobra pelo menos 15 minutos para eu fazer uma atividade física. Que seja em casa. Já usa isso de exemplo para o próprio filho. Mostra que o exercício físico é importante. Então, às vezes a gente paga academia, né? E nunca vai, nunca chega. Então, se propõe, coloca o celular, acorda mais cedo, que seja... Olha, que sejam 10 minutos, para pelo menos começar. Com exercício leve, sem fazer muita força, porque senão a pessoa acaba se machucando, né? Ou se faz de qualquer jeito. Demais, depois fala, nossa, isso aqui vai me machucar, eu não quero mais fazer isso. Tem muito isso, né? Quem nunca praticou atividade física até tem mais medo de fazer algo, né? Eu ouço muitas pessoas que são mais velhas falando, não, o que eu faço já é suficiente. Mas está perdendo massa muscular, né? Então, eu gosto muito de falar isso para os meus pais, inclusive, né? Ah, depois de uma certa idade, não pode cair. Que vai quebrar e não vai mais consertar. Mas por quê? Porque está tendo perda óssea, da massa óssea. Então, eu preciso praticar uma atividade física para fortalecer. O jeito que abaixa, o jeito que levanta. E quanto mais cedo a gente começar a fazer isso, melhor. Né? Então, mais tem ritmo, né? Tá, uma dúvida. Quem não é celíaco, tá, e decidiu cortar o glúten, traz algum benefício para a saúde ou não faz diferença? Depende como que vai ser essa alimentação, né? Porque às vezes a pessoa corta o glúten, mas se entope de pão sem glúten, tapioca e batata, que não traz nenhum nutriente. Então, eu vou tirar o glúten com a intenção de melhorar e prevenir a monotonia alimentar. Então, o que é a monotonia alimentar? Todo dia comer pão no café da manhã, o mesmo pão de trigo, que não traz nenhum nutriente. Aí, no meu almoço, eu como massa, daí à noite eu como pão de novo, daí eu saio, eu vou comer uma pizza. Tudo isso tem glúten e não está trazendo nenhum nutriente. Agora, isso vai me fazer que bem? O tanto de alimentos que você vai incluir na tua vida. Então, você vai trocar um pão de trigo, por exemplo, por um pão de abóbora, por um pão de mandioquinha, por um pão de cenoura, coisas que a gente não tem nos pães comuns, né? Ou até um pão que tenha mais fibras, mais sementes. E não é tão simples encontrar um pão sem glúten no mercado, por exemplo, que seja
mais funcional, né? Então, às vezes, a pessoa vai lá no Equilíbrio e fala para mim assim, você não tem um pão só branquinho? Eu não tenho, né? Mas hoje em dia eu até tenho feito mais por conta das crianças. Mas é uma farinha integral, ela tem um pouco mais de psílio, que é uma fibra que ajuda a diminuir o índice glicêmico desse alimento. Então, tem estratégias dentro daquela receita para que aquele pão sem glúten realmente seja mais saudável do que eu simplesmente tirar o glúten. O que acontece muito, como eu já estou há 20 anos aí nessa pegada de diminuir o glúten, muitas pessoas falam assim para mim, mas se eu tirar o glúten, eu vou me tornar celíaco? Né? Isso falava-se muito, inclusive profissionais da área diziam isso, e isso não tem como. É impossível, porque a doença celíaca é algo genético e faz parte do seu sistema imunológico. Patrícia, teve um determinado momento que eu cortei o glúten. Acho que salvo engano, faz uns 6, 8 meses. E eu tenho uma rinite crônica muito forte. E zerou. Não senti mais nada. Só que a gente reclama daquilo que vem, né? Meu Deus do céu, essa rinite. E depois que passou aquele período que eu tava sem glúten, eu falei, nossa, gente, passou... Não espirrei mais, não tive alergias crônicas. Você acha que tem alguma coisa correlacionada? Gente, isso não é combinado, não é treta, foi você que falou. Exatamente, a gente tem esse tipo de sintomas relacionado às sensibilidades alimentares. Mas isso não quer dizer que eu seja celíaco. Não. Tem a ver com como está lá no teu intestino. Então, se o teu intestino ele não está tão saudável, se o teu intestino tem alguma permeabilidade, esses alimentos, eles agravam a permeabilidade do intestino. Então, é como se o teu intestino tivesse furado, né? Ele deveria ser mais juntinho, as vilosidades para filtrar, para realmente selecionar o que vai e o que vem. E com o passar do tempo, com a vida, com a monotonia alimentar, isso vai abrindo mais e vai se tornando permeável. Então, aquilo que não deveria passar, atravessa essa barreira e pode chegar em qualquer parte do nosso corpo. E em você, ela acaba sendo na parte respiratória. Em outras pessoas, pode ser uma dermatite. Em outras pessoas, pode ser uma diarreia. Em outras pessoas, pode ser um intestino preso. Em outras, uma coceira louca. Em outras pessoas, uma enxaqueca. Então, cada pessoa tem o seu órgão de choque. Por isso que sempre há individualidade. Não tem como... Não dá para generalizar. Eu vejo muitas pessoas com vários sintomas e eu consigo ver que aquilo tem a ver com a alimentação dela. Só que assim, tem que fazer o teste. Mas que exame eu faço? Porque as pessoas querem o exame, né? Que exame eu faço que vai dizer, não tem exame. E às vezes, com o tempo, se você faz uma alimentação muito certinha, isso vai melhorando. A barreira vai melhorando, você vai se tornando mais apto a consumir aqueles alimentos. Níveis alérgicos, sim. Leves, moderados? Existe. Não estamos falando do celíaco, tá? O celíaco, de qualquer forma, ele não pode consumir. Um pouquinho para ele já é agravante. Nós estamos falando das pessoas que têm sensibilidade e das pessoas que têm essas alterações ali na barreira do intestino dela, né? Isso eu concluo aqui nos meus estudos, na minha vida, que a maioria das pessoas tem problemas intestinais relacionados a isso. Porque a gente come um monte de tranqueira, eu, pelo menos, cresci, eu comia miojo, eu comia bolacha recheada, eu comia nuggets, comia salsicha, né? Alimentos que hoje eu sei que lá atrás deterioraram, sim, a minha barreira intestinal. Eu tenho uma briga com miojo, né? Eu não gosto de miojo nem a pau, né? Mas não é por conta da alimentação saudável, não. Só um parênteses aqui em relação ao miojo. Teve uma determinada época da minha vida, que eu fui trabalhar numa financeira de Toledo, mas morando em Medianeira. Morei 1 ano e meio em Medianeira. E aí, novo na cidade, novo no emprego, precisando bater meta, ainda em fase de construção de carteira de cliente, chegava o final do mês, o que tinha? Sobrava mês e não sobrava dinheiro, né? E o que tinha na carteira, fora, longe de mãe, longe de amigo? Tinha R$20. O que dá para comprar? Hambúrguer e miojo. Exato. Então, era a última semana do mês, era baseado em cima disso.
E depois eu fiquei sabendo também o número de sódio que tinha aquilo ali. Eu falei, meu Deus do céu, isso aqui realmente... É outro saquinho vazio que não oferece nenhum nutriente, Exato. né? E esses alimentos, além deles não nos darem nutrientes, eles gastam nutrientes do E corpo. assim, Patrícia, a gente está falando, olhando para um ambiente de pessoas adultas. E mães que falam, mas meu filho precisa comer um negócio rapidinho, eu vou fazer um miojo para ele, de 3 minutinhos tá pronto. Como que fica ali o organismo daquela criança ao longo do tempo? Ela cresce com alguma debilidade? Como que é? Ela vai crescer desnutrida, com certeza. Daí vai falar, meu filho não tem foco, meu filho não tem atenção, meu filho não vai bem na escola, né? Meu filho tá sempre doente, ele sempre tá com o nariz escorrendo. Tudo isso são problemas de saúde decorrente de desnutrição celular. Então, se eu quero o meu filho mais saudável, eu preciso ter tempo para cuidar da saúde dele. Quando a gente resolve ter filhos ou quando nos acontece ter filhos, a nossa rotina nunca mais vai ser a mesma. Porque a gente quer que o nosso filho entre na nossa rotina, mas não dá. Eles acabaram de chegar, o corpo deles ainda funciona pelas questões deles. E a gente quer mudar. A gente quer que faça do nosso jeito. A gente quer que eles comam na hora que tem que comer. A gente quer que eles durmam na hora que a gente quer que eles durmam. E não tem isso, né? Então, a criança vai trazer todas as questões dela. E a mãe e o pai precisam ter a paciência de ter esses cuidados. E precisam investir tempo. Com certeza, não tem para onde fugir. Ela vai ter que investir um tempo em cuidar da alimentação da criança. Se eu dou miojo para o meu filho, eu não estou dando nada para ele. Né? Não vou dizer assim, a gente viajou, não tenho tempo. Esporadicamente, né? Não vamos ser terroristas da alimentação. Mas isso não pode ser um hábito. Essa é a diferença. O de vez em quando não pode ser uma um válvula hábito. de falta de tempo. Não deu tempo para fazer. Tempo ninguém tem. Mas aí acaba virando todo dia. Exatamente. Né? Patrícia, uma coisa que as pessoas... Eu sofri com isso, sofro com isso muitas vezes. Tem colegas também que sofrem, que é o efeito sanfona. Faz uma dieta, faz academia, emagrece, engorda de novo. Né? Enquanto está naquela período daquela dieta... Beleza, daí voltou para a vida normal, aí acaba com tudo. Então, mas a vida normal já era daquele jeito, né? Aí você quer voltar para a vida normal, vai voltar para aquele jeito. Então, fazer metas muito difíceis faz a gente querer voltar para a vida normal de antes. Tem alguma dieta exclusiva que dá para você manter ao longo, sem manter esse eu gosto de dizer para as pessoas irem uma escolha por vez. Então, ao invés de eu querer fazer tudo de uma vez, eu já fiz várias dietas, nunca funciona, eu sempre tenho efeito sanfona, tento uma estratégia diferente. Então, começa, por exemplo, cuidando da ingestão de água. Primeira coisa, nosso corpo precisa da água para absorver os nutrientes e muitas vezes não toma água suficiente. Salvo engano, 40 ml por quilo, né? Isso aí. Pode usar essa base. Quando tá calor, às vezes até mais. Se a gente sua, se a gente pratica atividade física, tem que aumentar talvez aí uns 500 ml do dia. Então, é primeiro ponto, né? Primeiro, eu incluir o que é importante, ao invés de excluir. Depois, começa a colocar verduras. Mas eu não gosto, eu gosto de tomate. Então, que seja o tomate. Coloca um tomate, coloca uma alface, tempera, faz o tomate diferente. Investe naquilo que você consegue e vai colocando. Seja um suco verde, né? Seja um refogado, seja um caldo de legumes. Para as crianças que não comem verduras, faz um caldinho e dá para ela tomar antes da refeição. Mas o meu filho não come. Não come porque seguiu os hábitos da família, geralmente, né? Tem crianças que não conseguem, mesmo lá no início, tem algumas dificuldades. Mas a maior parte eu fazia tudo bonitinho até 1 ano. Depois disso, não faz mais. Por quê? Entrou no hábito da família. E o hábito da família é o que a criança está reproduzindo. Mas, hein, Patrícia, e aquelas pessoas que gostam de comer pouco, mas comem assim, tipo... uma salsicha, uma mortandela, um patezinho. Ela né? tá só colocando veneno para dentro do corpo. Qual que é a diferença aí dos integrais,
dos ultraprocessados? Ultraprocessado é aquilo que a indústria cria para que dure muito tempo. Então, ali acaba não sobrando nenhum nutriente. Fora que eles usam sobras de muitas coisas também para aproveitar o que a indústria jogaria fora para colocar em um alimento e assim eles ganharem dinheiro. Tem N coisas que acontecem com os ultraprocessados. E o fato dele ser muito processado é o que debilita o nutriente que ele teria que nos entregar. Quebra tudo. Quebra tudo, vai embora, não se utiliza. E, por exemplo, lá no Equilíbrio, os meus clientes falam, né? Ah, mas por que o pão dura um dia se eu deixar fora da geladeira e ele estraga? Porque não tem conservantes. Então, os ultraprocessados, além de ter uma matéria-prima duvidosa ou pobre em nutrientes, ainda tem aditivos e conservantes que prolongam a vida. Tudo que dura demais na prateleira diminui a minha vida. Tudo que dura menos na prateleira prolonga a minha vida. Boa analogia. Olha aí, já trouxe duas coisas que dá para linkar aqui, ó. Pare de desembalar e comece menos e descasque mais. E a vida útil aí dos alimentos. Quanto menos vida útil do alimento, é mais vida para você. Bacana. Mas tudo isso soa-se na cabeça de sei lá quem lá no além, que é muito caro. Que não dá para fazer, Patrícia, porque o meu tempo já é uma loucura e ainda eu tenho que desprender de muito investimento para ter esse tipo de qualidade de vida. É verdade? Geralmente, o que é mais caro são os produtos mais saudáveis, né? Agora, fruta, verdura, arroz integral, feijão, carnes, frango, peixe, isso é o valor tradicional. Normal, né? Então, tira do seu carrinho shakes, barras de cereal, biscoitos integrais que são muito saudáveis, entende? Não vai para esses alimentos, né? Tem os saudáveis, naturais, que são mais caros também, tipo uma quinoa, uma linhaça. Mas às vezes você não come nem uma banana, não come nem uma maçã por dia. Então, coloca aqueles que são mais baratos e principalmente alimento da época. Se eu tô na safra, por exemplo, de banana, tem de monte. Ali na vilagem tinha manga para tudo que era lado, caindo na rua. Então, sabe, colhe um abacate, planta em casa também, sabe? Põe os temperinhos em casa, um vasinho. Você já tem ali, vai congelando, não joga nada fora, né? Às vezes eu comprei muita fruta, não vou comer, pica, põe num saquinho pequeno e congela. Depois você faz um suco ou faz uma sopa com aquele chuchu, batata, abobrinha. Não joga as coisas fora. Muitas vezes vai uma grande parte para o lixo, né? Aproveitar. A gente está falando bastante de comida, mas e quando se trata de bebida? O que é melhor? Um suco, um detox ali, um suco detox ou uma água mesmo? Água sempre, né? Sempre. Água não tem como fugir. Agora, eu gosto do suco verde, o suco detox no dia a dia, porque é onde você consegue colocar em uma bebida, em um copo, um monte de nutrientes. Então, ali, o que eu posso colocar? Gengibre, limão, açafrão, folhas verdes. Se eu preciso de uma fruta, escolher uma maçã, ou um abacaxi, ou um melão, por exemplo. Mas o mais importante são os outros que eu estou colocando ali. Então, coisas mais amargas, né? Eu posso colocar ali, comer rúcula ou bater nesse suco também. Põe um hortelã. Tudo isso ajuda muito o meu fígado a fazer o processo de detoxificação. Então, mas o suco detox, ele não detoxifica. Não, ele dá nutriente para o seu fígado trabalhar melhor. E a gente precisa nutrir os órgãos para eles trabalharem cada vez melhor. Que bacana. Patrícia, de resumo, assim, eu sei que a gente falou de muita coisa aqui, mas para que fique bem fixado na cabeça das pessoas, o que de fato é uma alimentação saudável? Segredos da nutrição, todos nós estudamos. Então, é o equilíbrio entre os nutrientes, eu poder comer carboidrato, proteína e gorduras e os vegetais, variedade, todos os dias comer alimentos diferentes, fugir da monotonia alimentar e a moderação. Então, eu tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, esses são os 3 pilares da alimentação saudável, traduzidos em equilíbrio.
Muitas vezes as pessoas preferem para fazer as marmitinhas em casa, vai lá e faz um monte de carne, e aí é só aquilo durante a semana toda, né? Essa diversificação, esse rodízio de alimentos é muito importante também. Sim, isso mesmo. Né? Patrícia, que bate-papo fantástico, viu? Aqui a gente teve uma aula, quase que emagreci, gente, só de conversar com a Patrícia, né? A gente sabe que a gente brinca e tudo mais, mas é algo muito sério. Você falou de situações em relação a tempo. Acho que não tem tempo melhor no mundo que você estar com a sua família, né? A gente tem o nosso Benjamin, de 2 aninhos e meio, e sempre ele fala, vamos brincar de pecinha em família agora, gente. E não tem coisa melhor, né? A gente sabe que a correria do dia a dia faz com que a gente não freie para muitas coisas, mas acho que você frear, olhar para a tua vida como ela está hoje e decidir como é que você vai estar daqui para frente, porque o que já foi, né? Não dá para mudar muita coisa, mas dá para melhorar daqui para lá, né? E aí a gente sabe que tem equilíbrio que pode contribuir com tudo isso daí. Patrícia, tem pessoas que não sabem onde que fica equilíbrio. Fala para nós onde é que fica equilíbrio. A Equilíbrio fica na Rua Tarobá, 719, super centro, bem fácil de encontrar. Então, a gente já está ali quase 11 anos. Legal. Começamos com uma pequena porta e o que eu queria sempre trazer dentro da Equilíbrio era a mudança que eu queria ver no mundo, né? Então, é muito simples. Hoje eu atendo desde o café da manhã até o jantar, almoço super variado, lanches à tarde. Então, todas as pessoas que precisam, às vezes, fazer um lanche fora de casa, tem ali. Ou eu quero programar a minha alimentação durante a semana, Tem as marmitinhas também. retirar tudo congelado, marmitinha. Tem lanches, tem variedade de bolos saudáveis, sem açúcar, com açúcar, com adoçante, para todos os paladares. Porque tem pessoas que não conseguem ainda ficar sem o açúcar. Então, vai começando de pouquinho, não preciso cortar tudo se eu não estou com um problema muito severo. Então, tem para todos os paladares, para todos os níveis de evolução dentro da alimentação saudável. Bacana. Além de atender eventos, né? Também. Cerimônias, e hotéis, viu? Hotéis. Você que é dona de hotel, quer prestar um serviço de qualidade no café da manhã para os seus hóspedes, também dá para fazer uma bela de uma parceria com a Patrícia. Isso aí. Qual que é o Instagram? Equilíbrio Gastronomia. Tem algum WhatsApp, algum número que as pessoas podem enviar também? Temos sim. É 45 99861 5463. Perfeito. Se você quiser saber mais, ou se você quiser provar aqui, ó, essas delícias que eu vou provar daqui a pouco, vai lá no Equilíbrio, com certeza você vai ser muito bem atendido. O ambiente é fantástico, gente. E se você quiser saber mais também sobre qualidade de vida, algumas receitas, é só falar direto lá com a Patrícia e a equipe dela, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Gostou desse episódio? Quer gerar valor na vida de alguém? Manda esse episódio para ela, compartilha com o maior número de pessoas que você conhece. Deixa seu comentário aqui, o que você achou dessas dicas que a Patrícia deixou para nós. E não esqueça de se inscrever no nosso canal. Hoje a gente termina, mas a sua dieta, de repente, começou agora e você não pode parar, igual a minha. Né? Patrícia, muito obrigado, viu, amiga? Obrigada pela oportunidade. Espero vê-la aqui mais vezes para a gente conversar de vários outros assuntos aí, deixar esse povo ligado na educação de alimentação. Muito obrigado, viu? Comigo. Galera, até o próximo episódio. Forte abraço, um beijão no coração. Até lá. Valeu. Tchau, Patrícia. Tchau, gente.